você, telespectador internauta, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. No programa de hoje, nós vamos conversar com a psicóloga Letícia Weber. Ela que é idealizadora e mediadora do Clube de Leitura Leia Mulheres Guarulhos. E a gente vai aproveitar que a gente está pertinho aí do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado no dia 8 de março, para falar sobre uma literatura que é feita, lida e debatida por mulheres. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Letícia. Obrigada. Olá a todos e todas. Muito prazer aqui de estar compartilhando com vocês um pouco do que eu conheço, né, enquanto literatura, enquanto psicóloga, enfim. Obrigada pelo convite. Super legal. Eu queria começar o programa com justamente sabendo um pouquinho mais de como surgiu, né, o Leia Mulheres Guarulhos. Eu sei que foi em 2018, mas conta para mim a história, né? Com que contexto ele surgiu, como que vocês trouxeram essa ideia de clube de leitura aqui para a cidade de Guarulhos. Legal. A Lilian, né, que também é mediadora junto comigo no clube, ela era já uma fã de literatura, de livros, ela lê muito, então ela soube que o clube já existia, né, ele é idealizado por 3 mulheres, que é a Juliana, a Michele e uma outra Juliana também, e ele foi criado em 2015 por elas, né? E aí, a partir disso, a Lilian foi num encontro deles e pediu, junto comigo, que a gente é amiga, se conhece já há um tempo, para a gente formar aqui em Guarulhos, porque aqui em Guarulhos não tinha nada voltado à literatura, né? Voltado a um clube mesmo de leitura, e que a gente pudesse construir isso aqui na cidade de Guarulhos. Então, a gente começou em 2018, e o primeiro encontro que a gente teve foi no Adamastor, né? De início, assim, tiveram poucas pessoas, mas aí a partir do momento foi crescendo, né? E aí do Adamastor a gente foi para a Livraria Cultura, Livraria da Vila, no Shopping Maia, e depois a Vera, que é do Espaço Novo Mundo, ficou sabendo e convidou a gente para fazer os encontros lá. Então, os encontros eram presenciais, com duração aí de até 2 horas, para debater literatura feminina, né? Livros escritos por mulheres e que tivessem vários gêneros, várias temáticas, né? Autoras não só brasileiras, mas estrangeiras também, que contemplasse vários lugares, né? Que não ficasse restrito só aos Estados Unidos, mas que tivessem autoras do Congo também, a África, o continente africano. A gente já leu da, da Índia, de várias partes do mundo. E isso é muito, muito bacana, assim. E você também tinha essa, assim como a Lilian, essa avidez por ler, essa vontade de ler e de discutir, né? Porque não é só ser leitor, né? É trazer o livro para discussão, compartilhar, né? Aquela experiência de leitura. Como que você também se comportava com relação a isso? Sim, eu sempre gostei bastante de ler, né? E, inclusive, buscava ler muito mulheres, né? Eu tinha uma autora que era favorita, que era a Marta Medeiros, e eu sempre vi essa dificuldade, assim, de achar referências femininas. E quando a Lilian falou disso, da gente montar um clube para ler mulheres, isso muito me interessou. Eu falei, não, é sobre o que eu gosto, é sobre o que eu quero e vamos ler, vamos sim, vamos montar esse clube. E você falou também, vocês tentam tratar, escolher, né, autoras de diferentes lugares e de gêneros e temas variados. Eu estava vendo aqui que em 2018 vocês escolheram para iniciar, né, o clube de leitura uma autora que ela é canadense, é indiana e canadense, né, que é a Rupi Kaur,
E o livro que vocês escolheram, Outros Jeitos de Usar a Boca, é um livro de poemas. Eu queria que você explicasse para a gente o porquê dessa escolha, para ser o livro aí de estreia, de abertura do clube. Ah, a gente sempre faz uma curadoria, né? Então a gente busca conversar com também outras mulheres para saber o que elas estão lendo. O clube de leitura de mulheres, ele não é formatizado assim, em que todas devem ler todo mês o mesmo livro, né? Porque são vários clubes pelo Brasil e pelo mundo, inclusive agora. E então cada clube, cada lugar fica responsável por fazer a sua curadoria, né? E esse livro da Rupi era um livro que eu e a Lilian já tínhamos lido, e eu tinha até utilizado ele de referência no meu TCC da graduação, que eu tinha acabado de me formar. E era um livro que falava muito sobre as questões do ser mulher, sobre a vivência dessa autora. E aí a gente achou que seria um livro tranquilo de começar por ser um livro de poesia. Então isso ia chamar a atenção das pessoas, das mulheres, né, dos homens também, mas que fosse um livro inicialmente mais tranquilo. Então a gente escolheu poesia, mas que trouxessem já temáticas que a gente queria abordar dentro do clube. Bom, você falou que vocês se encontravam naquele momento presencialmente, né? Como é que funciona, por exemplo, a logística, né? Vocês indicam os livros, as pessoas têm período para ler, ou então vocês mandam esses livros, né, mediante algum pagamento. Como é que funciona? Né? Tá. Nós indicamos, né? Nós temos uma programação, então a gente sempre no início do ano já informa quais livros serão lidos. Nós não temos como, gostaríamos, né, de enviar os livros para as leitoras, mas isso não tem como. Mas elas mesmas acabam se ajudando, né? Às vezes tem acesso ao Kindle ilimitado e falar, eu tenho esse livro de tal forma, né? Então eu posso te passar. Então é dessa forma. A gente normalmente avisa com antecedência para que as pessoas possam se organizar, ou até mesmo a gente vai trocando, né? Então, eu já li esse livro, eu não vou ler de novo, eu posso te emprestar, né? Então é dessa forma que a gente vai se organizando para que todo mundo possa ler. E às vezes os encontros, existem pessoas que não leram o livro do mês, mas querem participar. Então são super bem-vindas também. Não é uma obrigatoriedade ter lido o livro, porque às vezes a gente entende que não teve como, mas é uma forma que a pessoa tem de se interessar pela leitura. Às vezes ela, só de escutar a discussão, de ver sobre o que se trata, vai lá e vai ler, né? Eu conheci muitos livros e gêneros do qual eu não gostava, e a partir do Leia eu comecei, isso é interessante, isso eu vou ler, né? Eu não sabia que ia terminar dessa forma, né? Vou lá buscar outras referências mesmo. E agora, conta uma coisa para mim, né? Você atua no projeto, né, no clube de leitura, como mediadora, né? Como que é essa atuação como mediadora? O que isso traz para você? O que você também leva para o pessoal que acompanha e que participa? Como mediadora, o que a gente busca é sempre trazer a história da autora, né? Quem que é essa autora, como é por que ela escreveu esse livro, qual que é a finalidade do livro. Então a gente sempre busca fazer isso de início no encontro, e depois a gente conta um pouco do que o livro fala, né? E a partir disso as pessoas trazem discussões. Então, às vezes vai para um tema, por exemplo, do feminismo, né? Ou do que aconteceu sobre o livro que mais chamou a atenção. A gente sempre faz esse resgate, né? Trazendo perguntas também, trazendo reflexões.
trazendo o nosso ponto de vista sobre a leitura e conseguindo mediar também o ponto de vista de outras pessoas, para que elas possam expressar, porque às vezes o que eu acho não é a mesma coisa do que o outro achou sobre a leitura, né? Então é sempre mediar esses olhares. Bom, você é especialista em psicologia da saúde e saúde mental, né? No que esse teu conhecimento em psicologia ajuda na hora da mediação? Acho que é a escuta, né? Muito a escuta do outro, do que às vezes, muitas vezes as pessoas trazem ponto de vista pessoal mesmo, né? De algo, se identifica com algo que aconteceu, traz uma vivência que é deles, né? Alguma questão de violência, por exemplo, que aparece no livro, na história e choca, então a gente busca mediar isso também, fazer pontuações e que seja também, é um espaço terapêutico, não deixa de ser um espaço terapêutico, né? Porque a pessoa não está falando só do livro, ela também está falando dela, então acho que isso contribui muito dentro da minha vivência em escutar outras mulheres falando não só dos livros, mas podendo falar delas mesmas, né? E você estava comentando também que às vezes a pessoa nem lê o livro, mas quer participar. Existe algum tipo de requisito para a pessoa fazer parte do clube? Tem que ser mulher ou não? Pode ser um homem que tem interesse sobre literatura produzida por mulheres? Como é que faz para poder participar? Nós temos um Instagram, né, que é o Leia Mulheres Guarulhos. Lá tem um link na bio que você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp e qualquer pessoa pode entrar, né? Não precisa necessariamente ser homem ou ser mulher, todo mundo pode participar. É um encontro gratuito, ele ocorre uma vez no mês, então a gente sempre informa datas com antecedência também. E, e não tem essa obrigatoriedade de você ter lido o livro. É importante, às vezes, algumas pessoas gostam de só participar se leu, mas não é obrigatório, né? Então, entrando em contato mesmo por DM lá no Instagram, a gente passa o link no dia do encontro. Então, qualquer pessoa pode participar e não tem distinção de gênero. Agora a participação é virtual, né? Atualmente, por conta, né, da pandemia, estamos aí 2 anos virtualmente. Queremos muito, e as pessoas que participam em grande quantidade são mulheres, né? Então eu sempre me refiro no feminino por ser mulheres, mas todo mundo está querendo voltar, né? Mas a gente ainda não vê como seguro mesmo a volta para o presencial. Então nós estamos segurando um pouco essa volta por conta das aglomerações, né, por conta de horário também. A gente percebeu que o formato online funcionou porque outras pessoas de outras cidades às vezes conseguem participar, né? Coisa que o presencialmente não, fica restrito mesmo no território, né? Sim. Gente, ela passou já para a gente como é que participa, mas tem muito papo ainda e tudo isso vai acontecer no segundo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto hoje a psicóloga Letícia Weber, que é uma das idealizadoras e também mediadora do Clube de Leitura Leia Mulheres Guarulhos. Letícia, você estava contando para a gente, né, que no início dos encontros presenciais não tinha lá muita gente. E agora vocês tiveram que mudar, né, de formato, não só de formato, mas de meio. Agora vocês se encontram virtualmente. Como que está sendo a participação no clube de leitura? Né? Aumentou, diminuiu? Quantas pessoas são parceiras aí associadas do clube? Certo. Quando é presencialmente, sempre a gente notou que sempre teve uma onda, né? Então, dependendo do livro,
Vinham muitas pessoas. Eu acho que o encontro que nós mais tivemos pessoas foi um na Livraria da Vila, que foi um livro debatido da Octavia Butler, Kindred, Laços de Sangue. Foi um encontro muito marcante. Então, tinha mais de 20 pessoas. Esse foi um dos nossos maiores encontros. Depois, no formato online, no início, a gente teve a participação normalmente das mesmas pessoas, né, que acompanham bastante o clube, e atualmente oscila, né? A gente. E é isso, depende do livro, depende do mês também. Tem meses que a galera não consegue ler, ou tá atarefado com outras coisas, ou o livro também não atraiu. Então, isso depende. Atualmente, nós temos aí parceiras assíduas mesmo, no máximo 10 partilhando aí do nosso encontro. Certo. E você trouxe para a gente também que um dos objetivos que vocês têm é trazer sempre livros escritos por mulheres, né? E que tratem também de assuntos relacionados ao feminino, à feminilidade, ao feminismo, né? E efetivamente, qual que é a proposta, né, desse clube de leitura? É resgatar, é realmente valorizar os livros escritos por mulheres? Qual que é a proposta central? A proposta central é a valorização da literatura, né? Porque a gente sempre fala literatura feminina. Não existe uma literatura feminina e masculina, existe a literatura, mas de mulheres, né? Que as escritoras, as autoras sejam mulheres, porque existem uma gama de autoras muito boas, mas pouco conhecidas. Então a gente busca também fazer esse resgate, né, de trazer o conhecimento sobre essa autora, sobre determinado gênero, né, de falar, a mulher só sabe escrever romance, e aí a gente traz a Octavia Butler, que ela escreve ficção científica, né, traz a Hilda Rich, que é poesia, mas é uma poesia erótica, né? Então a gente busca trazer várias autoras de vários gêneros para mostrar que as mulheres escrevem e elas escrevem sobre diversas coisas, né? E a gente tem também dados aqui de um estudo que foi feito pela Universidade de Brasília. Esse é um estudo, é uma pesquisa feita pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, vinculado a essa universidade, que eles justamente focaram ali nos livros publicados pelas maiores editoras do país, né? Isso no período de 1965 a 2014, e esse estudo demonstrou que 70% dos livros publicados eram escritos por homens. Lembrando que as mulheres aqui no Brasil respondem praticamente por 52% da população, né? O que você acha que explica essa desproporcionalidade? É uma pergunta interessante, mas é muito da posição, de como vem a posição da mulher, né? Em outras décadas, a mulher ela não foi vista como sujeito, né? Foi vista como objeto, como aquela que é para ficar em casa e cuidar dos filhos, né? E isso não quer dizer que elas não escreviam também em casa ou não liam, né? Mas isso também, e muito do mercado editorial é machista, né? Porque mesmo que essas mulheres escrevam, muitas não conseguem chegar à publicação, né? Por vários motivos. E aí também a gente sabe que houve mulheres que, para conseguir publicar o seu livro, tiveram que usar pseudônimos ou por conta
do machismo de não publicar mulheres, ou por conta também de se sentir exposta e o que vão falar sobre eu ter escrito determinada coisa, né? Então, é sobre esse papel, é sobre essa condição. Mas é importante que a gente também leia e escute mulheres que vão falar sobre essa história, né? Sobre como é que se dá essa construção social mesmo, do papel da mulher na sociedade. É até interessante que uma best-seller, né, que é a J.K. Rowling, isso em 97 ela foi orientada a não usar o nome dela, que é Joanne, e usar justamente a abreviação, porque os editores acreditavam que uma mulher não venderia um livro ali de fantasia, né, como Harry Potter. Isso demonstra, né, que a gente praticamente às portas do século XXI, né, 97, ela teve que tomar essa decisão de esconder o próprio nome, de esconder que era mulher, né, ao divulgar o nome do autor. Sim, sim. Parece que é pecado ser mulher, né? E olha, isso também, a gente tem outros dados que a gente trouxe aqui, pensando no Prêmio Nobel de Literatura, esse Prêmio Nobel ele tem 115 anos, e somente 13 mulheres foram vencedoras do prêmio, né? E na Academia Brasileira de Letras, em 55 gestões que houve, só 2 mulheres assumiram a presidência. E hoje, né, são 40 cadeiras, as mulheres assumem aí na Academia Brasileira de Letras 6 cadeiras, o que nos mostra aí 15% de proporção, né, de mulheres. Aqui na Academia Guarulhense de Letras, a proporção é um pouquinho melhor, 25%, né? Então, são 7 mulheres que ocupam as 28 cadeiras disponíveis nesse momento, né? O que você acha, né? Você acha, assim, que esse cenário mostra que a academia literária ainda é machista? É. Eu acho que não só a academia literária, mas o mundo é machista, né? Se a gente for olhar também nas questões, por exemplo, de lugar, né? Onde estão as mulheres, se a gente olhar, por exemplo, na política, comparado com as décadas anteriores, a representação feminina é um pouco maior, mas não condiz com a quantidade de homens que estão na política, né? E aí, como a gente está falando de política, para ter acessos a determinadas coisas, os homens vão pensar em homens. Eles não vão pensar naquilo que as mulheres precisam. Eles não vão pensar naquilo que é do ser mulher, né? Como questões de políticas públicas para mulheres, né? Pensando na questão do gestar, do parir, né? São políticas voltadas ao feminino e ele precisa ser construído junto com essa população, né? Se a gente for falar da legalização do aborto, quem dita essas questões é o Estado e o Estado é gerido majoritariamente por homens, né? Então são discussões políticas que estão sempre nas mãos dos homens, e eles vão, lógico, se beneficiar disso, né? Então, com certeza, né, nesse momento, a participação das mulheres na política é essencial justamente para melhorar todo o cenário, né? Teve uma coisa que chamou muito atenção, né? A gente entrevistou recentemente no Ponto de Vista o escritor Auriel Filho. Ele é o idealizador do Prêmio Jovens Escritores. E eles sempre publicam, né, uns 50 melhores textos. E desses 50 textos que foram publicados nesse livro aqui, ó, nesse livro aqui, 41 desses textos foram escritos por meninas, né? Dá um 82% de proporção. Você acha que as meninas já estão se mobilizando aí para mudar esse cenário, né, de publicação? Porque hoje em dia é mais fácil publicar, né? Os livros podem ser publicados virtualmente também, né? Mais uma possibilidade. Você acha que a gente está nesse caminho? Eu espero. Eu espero que
as meninas, as mulheres, elas tomem consciência mesmo de que elas podem escrever e que, independente se uma grande editora não vai lançar o seu livro, né, por N questões, é, é possível, né? Eu acho que uma das autoras que eu gosto bastante e que ela traz isso é a Riane Leão, que ela é considerada um best-seller, o livro dela também, tudo que foi o primeiro, Tudo Nela Brilha e Queima, e é uma autora negra, né? E ela trouxe isso da escrita a ser uma forma de empoderamento, né? De que é possível mulheres escreverem e serem reconhecidas aí pela sua escrita. Bom, enquanto a gente estava conversando nos bastidores, você me confidenciou que já publicou livros, inclusive que já participou do Prêmio Guarulhos de Literatura. Conta um pouquinho para a gente sobre o que você escreveu e como que foi essa participação. Ah, eu escrevo desde os 11 anos, né? Escrevo poesia, escrevo conto, então a literatura, a escrita, eu sempre gostei. E eu tenho um blog, nesse blog eu vi, né, a possibilidade de publicação de 3 poesias. E aí estava rolando esse prêmio de Guarulhos de Literatura e eu escrevi três poesias minhas e elas acabaram entrando aí no livro, na publicação. Então tem a ver com aquilo que eu já falo, né? Feminismo, poesia, sobre a condição da mulher na sociedade. Então é sobre isso. Tá certo, então você então já teve essa participação no Prêmio Guarulhos de Literatura, agora ajuda as mulheres a não só a fazer a leitura, mas também a refletir sobre esses temas ligados à feminilidade e também estimulam essas mulheres a escrever, né? Sim, sim, com certeza. Agora, a gente já está chegando no final do programa, né? Passa rápido. Eu queria que você deixasse uma dica de leitura para os nossos telespectadores, telespectadoras internautas, inclusive para refletir sobre esse momento, né? A gente sempre acaba reservando, né, o dia 8 de março para falar sobre um tema que tem que ser discutido o ano todo, né? Mas eu queria que você deixasse essa dica para a gente. Vou deixar a dica de um livro que a gente leu já no Leia, em janeiro, que estou até com ele aqui, que é o Caliban e a Bruxa. Fala sobre mulheres, corpos e acumulação primitiva. É um livro da Silva Federici e ela fala muito sobre a condição e o papel da mulher na sociedade, como é que isso foi se construindo. Ela volta lá na era do feudalismo, até para falar da mulher agora na sociedade contemporânea. Então, ela faz um resgate, ela fala sobre a caça às bruxas, o porquê que as mulheres são tão perseguidas, né? Como é que isso se construiu, o papel da igreja, da religião na visão né, de construir essa visão da mulher hoje. Certo? Então, na verdade, traz um panorama, né, da posição da mulher na antiguidade até agora, antigamente, né, e até agora, isso é super interessante. Letícia, obrigada pela sua participação no Ponto de Vista. Eu agradeço e espero depois que a gente possa, enfim, trazer muito mais conhecimento aí para todos. E fica a dica também para você, telespectador internauta, conhecer o trabalho do Leia Mulheres Guarulhos. E eu me despeço também de você, telespectador internauta, até o próximo Ponto de Vista.